amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, hoje os capítulos 24 e 25, aonde veremos que Davi poupa a vida de Saul, a morte do profeta Samuel, e Davi casa-se com Abigail. Para que nosso estudo seja frutífero, peçamos a proteção da Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o seu joinha, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e familiares. Nós estamos vendo a perseguição que Saul tem feito a Davi. Em vários lugares, às vezes até deixando de cumprir sua função como rei. No caso da proteção de Seila, que foi invadida pelos filisteus. Agora, no capítulo 24, nós temos a primeira vez que Davi poupa Saul. Teremos outra no capítulo 26. E começa assim. Davi saiu dali e abrigou-se nas falésias de Engade. Quando Saul voltou da perseguição aos filisteus, contaram-lhe: Davi está no deserto de Engade. Então Saul selecionou 3.000 homens contra 600 de Davi, escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de Davi e de seus homens. Chegou aos currais de ovelha, que fica perto do caminho. Havia lá uma gruta em que Saul entrou para cobrir os pés. Aqui, gente, as necessidades naturais, o 1 e o 2. O 1 você faz em qualquer lugar, mas o 2 você gosta de se retirar. Os judeus, inclusive, têm regras quanto a isso, que está muito claro no livro de Levítico e de Deuteronômio. Davi e seus homens estavam no fundo da caverna, e os homens de Davi lhe disseram: chegou o dia em que Yahvé te diz: eis que eu vou entregar o teu inimigo nas tuas mãos. Faze com ele o que bem quiseres. Davi levantou-se furtivamente, ou seja, sem ser percebido, cortou a orla do manto de Saul. Depois disso, o coração lhe batia fortemente por ter cortado a orla do manto. Quer dizer, o manto é um símbolo real. Ele cortando aquilo ali, como que ele fala assim: olha, a sua realeza está em pedaços. Davi conteve os seus homens e impediu que se lançasse sobre Saul. Saul deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi se levantou a seguir, saiu da gruta e lhe gritou: Senhor meu rei! Saul voltou-se a Davi e inclinou-se até o chão e se prostrou. Davi disse a Saul: por que ouves o que te dizem? Davi quer te fazer mal? Hoje mesmo os teus olhos viram como Yahvé te entregava nas minhas mãos, na gruta. Falaram em matar, mas eu te poupei. E aí ele mostra o pedaço do manto e Saul faz todo aquele charme. Olha, você é um bom menino, meu filho, vem pra cá e tal. Mas cada um acaba lá no versículo 23. Então Davi fez o juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa, e Davi e os seus homens subiram para o refúgio. Ou seja, cada um para o seu lado, nada de voltar ao trabalho como chefe da guarda de Saul. No início do capítulo 25, nós temos, em um único versículo, a morte de Samuel. Faleceu Samuel, todo Israel se reuniu e guardou luto, e sepultaram-no na sua casa em Ramá. Acabou. Não se fala mais. Mas aqui nós precisamos entender que, na história, até agora a gente tinha Samuel, Saul e Davi. Saul estava entre Samuel e Davi. Agora morre Samuel. Agora nós temos na história dois personagens, Saul e Davi. Só Samuel já não existe mais. Ele morreu. Em um único versículo fala de sua morte, não fala mais nada, fala que houve um grande luto e aqui só isso. Então o que nós temos? Com a saída de Samuel de cena, se tínhamos 3 personagens dividindo a cena, agora nós temos 2. Davi ganha mais importância ainda. E logo, no final do primeiro livro de Samuel, nós estamos no capítulo 25, no capítulo 31 nós temos a morte de Saul em combate. Ou ele mesmo se joga em cima de uma espada para não ser morto pelos filisteus. Então, agora a história está funilando para Davi chegar a ser rei de uma parte de Israel.
E depois, no segundo livro de Samuel, nós vamos ter Davi como rei do norte e do sul, gradativamente conquistando isso. Então, depois da morte de Samuel, todo o capítulo 25 está em que um homem chamado Nabal, muito rico, não aceita dividir um pouco com Davi. Esse capítulo vai até o versículo 44 para falar dessa história. Davi partiu e desceu ao deserto de Farã. Havia um homem que tinha propriedades em Carmel. Era um homem muito rico e possuía 1000 ovelhas e 1000 cabras na ocasião e estava tosqueando as suas ovelhas. Ele era calebita. Davi, tendo subido ao deserto, Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou-lhe 10 moços, aos quais disse: Subi a Carmel, e ide ver Nabal, e saudai-vos em meu nome. Direis: que seja assim no teu próximo ano. Paz a ti, paz à tua casa, paz a tudo que te pertence. Paz aqui 3 vezes, porque naquele momento de guerra, paz era muito importante. E aí vão perguntar se ele não quer dar uma ajuda para o pessoal fazer uma comida, e ele se nega. E Davi fala assim, então vamos lá e vamos acabar com tudo que é dele. Porém, Abigail, esposa de Nabal, fica sabendo disso e vai fazer uma oferta. Enche vários jumentos de comida e leva para Davi. Davi olha para essa mulher e fala, nossa, que mulher virtuosa. E nós temos que entender que Nicole, aquela que foi uma das únicas, que foi a única que declarou o amor a um homem, nós temos, é claro, no Cântico dos Cânticos, Sulamita, mas aí é uma historinha, não é uma história real como essa, que também se declara ao seu amado, mas ali é algo mais poético. Saul deu Micol, que era esposa de Davi, a Falte, filho de Lais de Galim. Ou seja, Micol não era mais esposa de Davi. Davi estava sem esposa. Quando ele olha Abigail fazendo tudo aquilo, ele fala, nossa, interessante. E vai acontecer que Nabal acaba morrendo. Ele planejou um mal contra Davi. Esse mal, lá no versículo 39, vai dizer... E Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal o mal que planejaram. Davi mandou pedir, ele morreu, e Davi mandou pedir a Abigail que se casasse com ele. E eles se casam. E Davi vai ter 2 mulheres, Aquinoã de Jezrael e Abigail. Uma das coisas importantes é que o rei não deveria ter muitas mulheres. Davi já tem 2. Aqui é importante entendermos. Agora a história caminha em 2 polos. Saul tentando manter o seu reinado através da eliminação física de Davi. E Davi se projetando, fugindo, fazendo uma guerra, fazendo uma ajuda ao povo, enriquecendo-se um pouco aqui, outro um pouco lá, e assim ele vai levando. Até que Saul vai morrer. Ele não mata Saul, mas aguarda a morte de Saul, já que ele tem a unção de rei através do profeta Samuel. Interessante olharmos tudo isso e perceber que no texto sempre nós vamos ter Saul falando de Deus, que Deus vai me entregar, que Deus... E também Davi, os 2 degladiando-se e falando de Deus, que Deus vai. Claro que na história a gente vê Saul fazendo coisas ruins, inclusive matando os sacerdotes, e Davi protegendo o povo. Então dá para ver bem certinho que o texto está 100% ao lado de Davi. Caminhemos juntos para o nosso próximo estudo. Paz e bem!